Bom, pessoal, então prosseguindo no estudo da hermenêutica constitucional, nós vamos agora analisar os princípios de interpretação constitucional. Vamos examinar o princípio da supremacia da Constituição, o princípio da unidade da Constituição, o princípio do efeito integrador, da força normativa da Constituição, da máxima efetividade ou eficiência das normas constitucionais, da justeza ou conformidade funcional, ou ainda da exatidão, princípio da concordância prática ou harmonização, princípio da proporcionalidade, onde nós vamos nos deter um pouco mais, vamos analisar tanto a estrutura tripartite da proporcionalidade, como a estrutura quinquipartida da proporcionalidade. Vamos ainda examinar o princípio da razoabilidade, da presunção de constitucionalidade, da interpretação conforme a Constituição e, por fim, da interpretação da Constituição conforme as leis. Então, iniciando o nosso estudo, princípio da supremacia da Constituição. O princípio da supremacia da Constituição, ele decorre da própria estrutura do sistema jurídico, da estrutura hierarquizada do direito. Lembrando a famosa imagem de pirâmide em relação à teoria de Kelsen. Eu sempre destaco que Kelsen nunca falou em pirâmide. Ele dizia que o direito se fundamenta no próprio direito. Significa dizer que norma inferior encontra fundamento de validade em norma imediatamente superior. Assim sendo, o direito ele é estruturado de forma hierarquizada. Os portugueses falam que o direito é estruturado em degraus, ou o direito é estruturado em graus. Norma inferior, buscando, encontrando seu fundamento de validade em norma imediatamente superior. Então eu tenho um ato secundário que busca o seu fundamento de validade em ato primário. Ato primário, por sua vez, que busca fundamento de validade na Constituição, sendo a Constituição a norma fundamental do Estado, dotada de hierarquia, de supremacia em relação a todas as demais normas do sistema jurídico. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Por que a Constituição ela é dotada de supremacia em relação às demais normas do sistema jurídico? E a própria Constituição, ela nos direciona para a resposta. Vamos ao artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Veja o que diz. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, o povo é titular do poder supremo do Estado. Nenhum poder está acima do poder popular. E a Constituição ela é fruto de manifestação direta ou indireta do povo, do poder constituinte originário. Então, é o povo, ao estabelecer uma Constituição, regula, portanto, todo o sistema jurídico daquele respectivo país, daquele respectivo Estado. Então, sendo a Constituição fruto de manifestação do poder constituinte originário, ela é dotada de supremacia em relação às demais normas do sistema jurídico, que normalmente são editadas pelo Poder Legislativo, não exclusivamente, mas normalmente são editadas pelo Poder Legislativo. E se todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, estão submetidos ao povo, ao poder popular, estão igualmente submetidos à Constituição, que é fruto, como falado, dessa manifestação popular, direta ou indireta. Logo, a Constituição, enquanto norma fundamental do Estado, produto de manifestação do poder constituinte originário, produto de manifestação do povo, ela é hierarquicamente superior a todas as demais normas do sistema jurídico. Tendo em conta essa ideia de supremacia da Constituição, importante agora nós analisarmos como a supremacia da Constituição ela vai influenciar na interpretação do sistema jurídico, na interpretação até mesmo das normas constitucionais. Então, a supremacia da Constituição
Ela indica, como falado, que a Constituição ocupa uma posição de superioridade no sistema jurídico. Ela é fundamento de validade de todas as normas do sistema jurídico. Assim sendo, a Constituição ela acaba impondo necessariamente uma interpretação descendente da Constituição para as normas infraconstitucionais. Importante destacar que esses princípios eles não são analisados de forma isolada. Esses princípios eles estão interligados. E veja como é importante você compreender isso. Se eu digo que a Constituição é a norma superior do Estado, a interpretação das normas jurídicas ela se faz ou deve ser feita no sentido descendente da Constituição para as normas infraconstitucionais. Ou seja, a Constituição, os seus princípios, os seus direitos, os seus valores, direcionando o processo interpretativo das normas infraconstitucionais. Consequentemente, olha agora como é importante você visualizar o que eu acabei de dizer. Então, veja só, se a Constituição é dotada de supremacia, impondo uma interpretação descendente de cima para baixo, ou seja, os valores, os princípios, os direitos constitucionais, direcionando o processo interpretativo das normas infraconstitucionais. Nós falamos, inclusive, quando analisamos o neoconstitucionalismo, em efeito irradiante, que indica que a Constituição irradia seus efeitos por todo o sistema jurídico, impondo que as normas que integrem esse respectivo sistema sejam interpretadas. Olha aqui um outro princípio, que essas normas infraconstitucionais sejam interpretadas em conformidade com a Constituição. Então, o princípio de interpretação conforme a Constituição ele tem ligação com a própria ideia de supremacia da Constituição. O meu destaque, portanto, é que vocês visualizem esses princípios de forma complementar. Eles não são excludentes, eles se complementam. Não vou analisar ainda o princípio de interpretação conforme a Constituição. Tem peculiaridades importantes, nós vamos deixar mais adiante. Então, por enquanto, princípio da supremacia da Constituição. Então, esse princípio da supremacia da Constituição, ele impõe que todas as normas de um respectivo sistema jurídico sejam interpretadas a partir da Constituição. Que os valores, que os princípios, que os direitos previstos, expressos implicitamente na Constituição, influenciem, direcionem o processo interpretativo de normas infraconstitucionais. A interpretação, portanto, ela se faz no sentido descendente, tendo em conta a ideia de supremacia da Constituição e, como consequência, o próprio efeito irradiante das normas constitucionais. E como destacado, como eu venho ressaltando para vocês, esses princípios normalmente não são usados de forma isolada. Eles estão interligados. E eu vou agora avançar um pouco para o segundo princípio, e a partir da ideia que nós vamos aqui examinar quanto ao segundo princípio, nós vamos a uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que você consiga visualizar a aplicação desses princípios. Então agora, segundo princípio, princípio da unidade da Constituição. O princípio da unidade da Constituição leva em consideração que a Constituição é um documento único. Se a Constituição é um único documento, para se evitar incongruências, antinomias, incompatibilidades entre dispositivos, normas da mesma Constituição, quando o intérprete for analisar um dispositivo constitucional, um artigo, um direito, uma regra constitucional, ele não deve fazê-lo de forma isolada.
A interpretação isolada de dispositivos constitucionais normalmente não conduz ao melhor resultado, porque ela pode gerar, como eu disse, incongruência entre dispositivos constitucionais. Ela pode gerar antinomias entre normas constitucionais. Então, a leitura isolada, ela não é a leitura adequada ou a leitura mais adequada da Constituição. A interpretação, portanto, da Constituição e das normas constitucionais, ela deve ter em conta que a Constituição é um documento único e, assim sendo, a interpretação ela deve levar em consideração a unidade da Constituição, o que impõe uma leitura sistemática das normas constitucionais. O ex-ministro do STF, Eros Roberto Grau, ele costumava afirmar que a Constituição não se interpreta em tiras, não se interpreta em fatias. A Constituição se interpreta de forma sistemática. Então, o princípio da unidade, ele acaba por impor a necessidade de interpretação sistemática das normas constitucionais. E, óbvio, não só sistemática e teleológica. Então, os princípios que nós vimos, ou as técnicas de interpretação que nós vimos anteriormente, interpretação sistemática, interpretação teleológica, elas continuam a serem utilizadas lá nos métodos clássicos de interpretação. E vão ser utilizadas, por exemplo, a partir do princípio da unidade da Constituição, que vai impor ao intérprete a utilização da técnica de interpretação sistemática, teleológica das normas constitucionais, buscando sempre, tendo, repito, em conta a ideia de unidade da Constituição, aquela interpretação constitucionalmente mais adequada ao sistema constitucional como um todo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que nós vimos, inclusive, quando da análise dos métodos clássicos de interpretação, um exemplo onde a interpretação isolada não leva ao melhor resultado interpretativo. Pegue a Constituição de vocês, o inciso 2 do artigo 37. Não vou voltar a ele, pois nós já vimos, então só vou rememorar. Lá diz que determinados cargos estabelecidos em lei são de livre nomeação e exoneração. E a indagação é: eu posso interpretar que para esses cargos de livre nomeação e exoneração, eu posso nomear minha mãe, meu pai, meu filho, minha esposa. Se eu interpretar o dispositivo de forma isolada, eventualmente eu chego ao resultado interpretativo dizendo, afirmando que se a nomeação é livre, aquele que nomeia pode livremente, discricionariamente, escolher quem ele bem entender. Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, seus filhos. Mas essa não é a leitura constitucionalmente mais adequada. Lembrando, como nós vimos, que o inciso ele deve ser lido junto com o parágrafo. O parágrafo deve ser lido junto com o caput. As normas constitucionais devem ser interpretadas de forma sistemática, valorizando a ideia de unidade da Constituição. E a partir de uma interpretação sistemática, agora conjugada com o caput do artigo 37, eu chego, muito provavelmente, a uma conclusão diversa. Lá no caput do 37, eu tenho os princípios da impessoalidade, princípio da moralidade, da eficiência, da legalidade, da publicidade. Logo, a partir desses princípios, impessoalidade, moralidade, eficiência, eu vou interpretar o inciso 2, que estabelece a possibilidade, ainda que excepcional, de livre nomeação e exoneração para determinados cargos. Mesmo se tratando de um cargo de livre nomeação e exoneração, ela não é absolutamente livre. Ela não é absolutamente discricionária, porque ela deve respeitar legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Vimos, inclusive, que o STF, a partir dessa interpretação
sistemática e teleológica, editou súmula vinculante, vedando o nepotismo. Então, aqui nós temos um exemplo em que a interpretação sistemática e teleológica valorizam a própria ideia de unidade da Constituição. Eu vou trazer outro exemplo para vocês. Veja que decisão interessante. Anote, por favor, RE 638491, 638491, Paraná, relatoria, ministro Luiz Fux. Decisão. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 647 da repercussão geral, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que determinou a devolução de veículo de propriedade de acusado pela prática de crime de tráfico entorpecente, sob o fundamento de que a perda do bem pelo confisco deve ser reservada aos casos de utilização do objeto de forma efetiva e não eventual para a prática do crime. Seguindo a decisão, prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux. Para ele, o confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, garantindo pelo artigo 5º caput, inciso 22 da Constituição. Asseverou que o confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, da mesma forma como as demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional. Veja, porque aqui a supremacia da Constituição importa. Tá? Então esse detalhe vai ser relevante um pouco mais à frente. Então, retomando, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a distrição de seu alcance por outros requisitos que não os estabelecidos pelo artigo 243, parágrafo único da Constituição. Considerou que o confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade aos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que o crime não deve compensar. Seguindo a decisão. Tal perspectiva foi adotada pelo Constituinte. Olha lá o que eu disse para vocês. Pelo Constituinte. Manifestação do poder constituinte. Então, tal perspectiva foi adotada pelo Constituinte brasileiro e pela República Federativa do Brasil, que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. Prossegue o Supremo. Os preceitos constitucionais sobre tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização. Mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário. Grife na decisão. Pelo Poder Constituinte originário, como eu disse para vocês. Então, a Constituição é fruto da manifestação do Poder Constituinte originário. Isso não pode ser desconsiderado. Então, retornando. Do Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Segundo o relator, o confisco previsto no artigo 243, parágrafo único da Constituição, deve ser interpretado, agora, grife, à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição. E segue o ministro Luiz Fux. Ou seja, não se pode ler o direito de propriedade em separado, sem considerar a restrição feita a esse mesmo direito. Então, vemos aqui a aplicação do princípio ou dos princípios da supremacia da Constituição e do princípio da unidade da Constituição. Então, vimos princípio da supremacia da Constituição e princípio da unidade da Constituição. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, fechar esse bloco, dar tempo de tomar uma água rapidinho e já voltamos com os demais princípios de interpretação constitucional. Rapidinho, já voltamos.